Magnífico dia, magnífica semana, magnífico mês. Estamos aqui para agradecer primeiramente mais uma oportunidade, mais um mês inteirinho para nós tirarmos da gaveta aqueles planejamentos, aqueles sonhos, desarquivarmos memórias, ressignificarmos, darmos novo sentido a coisas que não fazem mais sentido na nossa vida. A cada dia seguimos aqui nos abastecendo, aprendendo e evoluindo nas 3 esferas: emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Porque quando estamos alinhados nas 3 esferas, de acordo com a vontade do Pai, nada que a gente se propõe a fazer a gente deixa parado. Tudo prospera de acordo com o que Papai do Céu tem para nós. Que todos tenham feito um abençoado e iluminado final de semana, repleto de amor e de família, que é a base de tudo. Iniciamos essa segunda-feira, vamos fazer já o nosso capítulo 18º do livro de Atos, onde vamos tirar mais lições, mais aprendizados, ressignificando o que a gente aprende lá atrás, para praticarmos de forma positiva aqui no nosso presente. A intenção é estar sempre aprendendo, sempre evoluindo e sempre vivendo pelos princípios do Evangelho do Senhor. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura e faremos a reflexão logo após. Atos, capítulo 18. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que chegara da Itália fazia pouco tempo com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados, ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, irei para os gentios. E aqui eu dou uma interrompida só para a gente fazer uma reflexão do que a gente vem conversando quase que diariamente. A gente fala que a Bíblia nos ensina que o Evangelho ele precisa ser levado. E eu enfatizo que a obra é do Espírito Santo, onde quer que a gente vá, com quem quer que a gente fale. A palavra é a nossa couraça, né? É a nossa força. É da palavra que a gente tira primeiramente do Senhor e depois da sua palavra. É a nossa munição, a nossa arma. Só que não é para todos. A própria palavra diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Não que todos serão chamados. Então, vai ter lugar que a gente vai comentar e não vai ser aceita, como foi aqui no caso de Paulo. E eu sempre digo para vocês, não se chateiem, não se entristeçam quando vocês abrirem a boca para evangelizar ou para levar uma palavra e a pessoa não receber muito bem. Vocês não devem colocar isso como pessoal, não é contra você. De imediato a gente não sabe qual é a fase, qual é o momento que aquela pessoa está passando e também não sabemos se é da vontade do Senhor que aquela pessoa receba a palavra. Mas cada um tem uma jornada, um momento correto. O importante é que você fez o que você tinha que fazer, como o Paulo fez aqui, e seguiu em frente, né? Ele fez o trabalho dele, levou a palavra, não foi bem aceito, como nós vimos aqui, né? Opondo-se eles e lançando maldições. Paulo sacudiu a roupa e lhe disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. Porque é assim que as coisas funcionam. Foi assim que o Papai do Céu fez as coisas. Nós fazemos a nossa obrigação e o Espírito Santo se encarrega de fazer o restante.
Continuando o versículo 7. Então, Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, líder da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. Além disso, os coríntios que ouviam muito e criam eram batizados. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém lhe fará mal, nem o ferirá, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Todavia, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. Então, mandou expulsá-los do tribunal. Assim, todos se voltaram contra Sóstenes, o líder da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, porém, não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou rumo à Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sincreia, por causa de um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus, pedindo eles que ficassem mais tempo. Não cedeu. No entanto, ao partir, prometeu: voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar em Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu a Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos, ou seja, ele foi viajando de volta, visitando todos os discípulos, porque já fazia algum tempo que eles não se viam. Bom dia, minha amada. Que a paz e o amor de Cristo esteja contigo nesse comecinho de semana, nesse comecinho de mês. Desejo que você tenha passado um magnífico final de semana. Eu já estou aqui no versículo 24 do livro de Atos, capítulo 18, onde a gente está vendo um pouquinho mais do caminhar de Paulo entre as cidades pelas quais ele passou. E em destaque temos aqui a experiência que ele teve, mais ou menos o que a gente fala aqui todo dia, né? Que a Bíblia nos incentiva a levar o Evangelho, a vivermos pelo princípio da palavra de Deus, e que em determinado momento essa palavra não será aceita por todos, né? Muitos serão chamados, poucos serão escolhidos, não todos serão chamados. Então, em determinado momento da vida, assim como aconteceu aqui, nós vamos falar de Deus, nós vamos mostrar nossas experiências, enfim, nosso testemunho, e não vamos ser aceitos, como foi com Paulo aqui. E nesse caso, a gente não deve levar para o pessoal, nem ficar chateado, nem com raiva, porque cada um tem sua jornada, seu momento, e o Papai do Céu tem um propósito diferente para cada um de nós. O que a gente deve fazer
É a nossa parte. Levamos o evangelho, não foi bem aceito, Papai do Céu assume, a obra do Espírito Santo não é nossa, então vida que segue. Então foi basicamente isso que a gente viu até aqui no versículo 23. Continuando. Versículo 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. E de cara, a gente acabei de repetir para a Rose aqui a primeira lição, né, que é a constância, a persistência naquilo que a gente acredita, traduzindo em miúdos. E aqui no finalzinho a gente viu esse Apolo, que não era batizado pelo Espírito Santo, conheceu apenas o batismo de João, ou seja, o batismo por Jesus Cristo, né? E que levava muito bem, que entendia muito bem das Escrituras. O que a gente traz para nós aqui? Tudo que a gente se dedica a aprender é completamente possível. Basta a gente se dedicar, a gente se determinar. Eu vou aproveitar o início do mês para incentivar a assumirmos compromissos benéficos, positivos, que nos façam crescer. Né? Tem pessoas que, hoje é segunda-feira, então eu vou começar uma dieta. Comece a sua dieta. Hoje é segunda-feira, eu vou iniciar um novo curso que vai me capacitar. Comece o seu curso, comece o seu aprendizado. Busque sabedoria, busque melhorar o que você já tem, busque aperfeiçoar o seu conhecimento. Não fique parado, porque assim como milagres não acontecem na vida daqueles que ficam parados, nada vai mudar na sua vida positivamente se você não se movimentar, se você não ir em busca, em direção daquilo que você deseja, independente de qual área da vida seja. Eu quero tirar essa mágoa de dentro de mim, libera o perdão, faz uma analisada em você, olhe para dentro de ti e reflita ponto a ponto. Por que você não prospera na área emocional? O que você está carregando aí que você já devia ter liberado há anos? Mas você vira e mexe, está aí se lembrando, lambendo uma ferida que nem é mais sua. A partir do momento que você consegue se liberar desses pesos, você cresce. Você se libera, você enxerga um outro horizonte, você enxerga um oceano de oportunidade para você escolher qual caminho você quer seguir para prosperar, o que teu coração está te chamando para exercer. O que não pode é ficar parado, esperando que algo caia do céu, porque a gente sabe que não vai cair nada do céu, além de chuva, raio e caca de pássaro. Só isso que o Papai do Céu manda de lá. O resto é conosco. O impossível é com ele. Agora, o possível é conosco. Por que você não acessa a vida que você deseja? Você está fazendo o que para acessar a vida que você deseja? Só desejar e confiar que Deus proverá não é o suficiente, porque Ele já provês. Ele já deixou tudo pronto. Mas você precisa acessar. E como é que acessa? Se informando, se abastecendo de conhecimento na direção daquilo que você quer conquistar. Ninguém, tem um drive mental que eu acho muito interessante. O mundo pode fazer tudo, menos a sua parte. Então tá tudo prontinho aí, mas se você não fizer a sua parte, você não vai acessar nada do que você sonha. A gente fala de sonho. Tem os sonhos impossíveis, né? Aquelas fantasias do mundo ideal, lá do Fantástico Mundo de Bob.
E tem aquelas visões que Papai do Céu coloca positivamente na tua mente. E se foi Papai do Céu que botou, é porque é perfeitamente possível que você acesse, mas precisa se movimentar. Ok? Eu fiz a reflexão de hoje, aproveitando também que é o início do mês. Há algum tempo eu vinha assumindo o compromisso de me exercitar e tive que parar, primeiro por conta da internação da Paloma no começo do ano e segundo por causa de dores, né? E enfim, graças a Deus estou curada dessas dores e não quero mais voltar aquele corpinho fofinho a mais além da conta que eu tinha. A partir de hoje eu me comprometo aqui publicamente a voltar a fazer as minhas corridas. Claro que não como antes, né? Tudo é um processo e eu passei bastante tempo meio que parada, então começar devagarzinho de novo. Mas a partir de hoje está aqui meu compromisso público de voltar a treinar. Eu não sou muito fã de academia, então eu tenho jump em casa, eu tenho bicicleta ergométrica, eu tenho simulador de caminhada. Então a gente faz aqui um triatlo pobrezinho, mas o importante é estar fazendo o cardio funcionar, é estar fazendo o que precisa ser feito, né? Porque a gente tem que buscar sempre o melhor para nós. E não adianta a gente se encher de sabedoria, ter um cérebro magnífico, se a nossa máquina não está bem. Né? Eu já não tenho mais 20 anos, então eu preciso realmente me cuidar. A Rose também, né, Rose? Tá aí levantando antes do sol, tá aí todo dia na constância, na perseverança. Parabéns, viu? Daqui a pouco tá aí fazendo suas lives, ensinando também, transbordando do que o coração tá cheio e abençoando muitas e muitas pessoas, que foi para isso que Papai do Céu nos levantou, né? Então vamos fazer as reflexões desse capítulo. Hoje foi simples, não teve, né? Não teve tanta emoção, mas a gente aprende bastante. A Rose disse aqui: mas a academia tem que ser feita para fortalecer a musculatura. Sim, nada contra a academia, eu que nunca gostei mesmo, entendeu? Em contrapartida, eu gosto muito de exercício aeróbico. Eu uso o peso do próprio corpo, eu uso o meu peso ao meu favor. Mas eu já fiz academia alguns anos atrás, né? Há bastante anos atrás. E nada contra, né? Eu lembro que na época que eu malhava, eu fazia 3 horas de academia. A primeira era 1 hora de esteira, aí a segunda hora era de musculação, a terceira hora era mais 1 hora de esteira, que eu sempre gostei muito de caminhar e correr. Então, é assim, independente o importante é se movimentar, seja na academia, seja em casa, não pode ficar parado. Né? O meu interesse é controlar o meu peso, particularmente falando, claro que saúde é fundamental, né? Mas de imediato o meu é o peso, porque eu tenho um aumento tô até para ir ao médico também fazer um check-up, saber como é que a máquina tá, porque eu pego o peso muito rápido. E eu não me alimento tanto assim, né? A gente, quando desperta, a gente tem o quê? Vai fazer 3 anos que eu venho mudando a minha alimentação para o mais natural possível. E ainda assim, né? A perca de peso, ela é pequena, perto do esforço que eu faço. Então, esse mês de junho agora vai ser um mês mesmo do meu interesse de cuidar da saúde. Então, eu vou buscar médico para fazer exames, para ver como é que a máquina tá e também voltar a me exercitar. Foi o médico que pediu para eu fazer por conta da idade. Faço somente 40 horas 40 horas? 40 minutos, né, por dia. 40 horas é muita coisa, mulher. O dia tem 24. Já deu certo. Amém. É o interesse, filho. Quando a gente tem interesse, a gente tem que buscar. E exercício físico, ele é ótimo em todas as áreas, tá? Não só do cardio, viu? 40 minutos mesmo. Não só no cardio, mas também na estética e na parte emocional. Quando a gente se exercita, a gente libera vários hormônios positivos,
O hormônio que dá disposição, o hormônio que dá alegria. Te aconselho também a comer banana todo dia, tá? É maravilhoso. Eu falo pra Paloma que o Papai do Céu colocou alegria. Quem come banana fica feliz. Mas é verdade, é muito bom a gente consumir potássio depois dos exercícios. Então, o exercício físico, ele traz muitos benefícios, não só na parte estética, mas para a saúde no geral. Então, é maravilhoso. Na academia, em casa, na rua, o importante é o corpinho estar sempre em movimento. Parabéns, Rose. Continua. Tô gostando de ver. Vamos lá. Princípios e lições do capítulo 18 do livro de Atos. Paulo vai para Corinto e encontra Áquila e Priscila, com quem trabalha como fabricante de tendas, e prega o evangelho na sinagoga, demonstrando a importância do trabalho manual e do testemunho conjunto na obra missionária. Paulo aqui dá um exemplo para nós, né? Que como Jesus disse quando foi tentado lá no deserto pelo inimigo, né? Jesus disse para ele que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem do Senhor. Em contrapartida, Paulo nos deixa aqui um exemplo, né, que ele precisava trabalhar porque precisa se manter, né, precisa estar em movimento, mas nem por isso deixou de cumprir a sua obrigação, que era levar a palavra. Então, em toda oportunidade que tinha, e aos sábados, que era certo, ele debater lá na sinagoga com os judeus e pregando por gentios, ele sempre fez a obra do Senhor. Alguns em Corinto rejeitam a mensagem de Paulo, mas muito creem e são batizados, ilustrando a diversidade de reações à pregação do Evangelho. Infelizmente, né, isso sempre aconteceu e sempre acontecerá. Muitos têm o coração quebrantado, né, o Espírito Santo faz a obra e essas pessoas têm a vida transformada por conta de aceitar a Jesus e viver pelos princípios do Evangelho. Encontram outras que não, e aí já é a pessoa e o Papai do Céu mesmo, e a nossa vida segue. O Senhor aparece a Paulo em uma visão, encorajando-o a continuar pregando e prometendo-lhe proteção em meio à oposição, destacando o cuidado e apoio divino aos seus servos fiéis. A gente já acompanhou aqui bastante, né, que muitos discípulos apanharam, foram assassinados, enfim. Mas nesse caso, o Senhor veio a Paulo em visão e disse para ele não parar e não temer, porque Deus tinha muitos servos naquela cidade e ele não sofreria mal algum. Como a gente viu, né, que quem recebeu a punição foi o dono da sinagoga, o líder da sinagoga lá, que foi espancado pelos próprios súditos, quando foi levar Paulo a julgamento lá, né, sem necessidade. Os judeus em Corinto se opõem a Paulo e o acusam perante o governador, mas ele é absolvido e evidenciando a proteção providencial de Deus sobre seus servos, que eu acabei de contar agora. Ele foi levado lá a julgamento, mas o juiz disse que não ia se meter porque Paulo não tinha cometido crime algum. E era simplesmente uma divergência de opinião. Paulo pregava a palavra do Senhor e os judeus não acreditavam nele. Então, era um caso que eles resolvessem entre si. Paulo permanece em Corinto por mais um ano, por 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles, enfatizando a importância do ensino contínuo e na edificação da fé. Como tudo na vida, é preciso constância e persistência. Nós acreditamos no Senhor. E para que a memória do Senhor e tudo que a gente acredita fique vivo, sempre vivo, o que a gente faz? Está todo santo dia se abastecendo na palavra, se conectando com Ele, estando em espírito de oração quando a gente se sente fraco, quando a gente precisa, jejuando quando a gente acha necessário, quando a gente está numa dificuldade e realmente precisa compreender algo que a gente não tem entendimento, então a gente jejuma, a gente louva quando está com o coração alegre, quando quer agradecer e quando sente vontade também. Então,
É a persistência de não se desviar do caminho do Senhor que nos faz fortes todos os dias. É na oração, é no conhecimento e na aplicação do que a gente aprende no Evangelho que nos faz não sairmos da vontade sobre o favor do Senhor. É o que nos faz compreender que tudo que a gente acessa, tudo que a gente aprende, tudo que a gente conquista, tudo que a gente transborda é da permissão e do consentimento dele. Nada é pela força do nosso braço. Nós não temos superpoderes. E quando exercemos algo sobre-humano, né? Algo que não é comum de se ver todos os dias, ali nós temos a certeza que é o Espírito Santo agindo sobre nós. Porque o Papai do Céu sempre nos capacita. E quando a gente pensa que não aguenta mais, que não tem saída, ele está sempre ali para carregar a gente no colo. Então, não importa o que aconteça, como a gente vê aqui, né, vão vir tempestades, vão vir bonanças, vão vir momentos de interrogação. O que é que eu faço agora? Às vezes você não precisa estar sofrendo, mas bate uma confusão na sua cabeça, você não sabe que direção seguir. E é nessa hora que é muito importante você não soltar da mão do Pai. A Rose disse que estou nesse processo de permanecer estudando a palavra e colocando em prática. Quanto mais você pratica, mais fácil fica. Isso aqui é o drive da Paloma, né? Tudo que a Paloma consegui. A letrinha dela tá ficando maravilhosa, porque eu falo, quanto mais você pratica, mais fácil fica. Outro também que eu gosto muito de falar é que não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então vamos estar todos os dias nos preparando, nos abastecendo de conhecimento e transbordando. Porque quando você ensina, você está, de certa forma, aprendendo mais um pouquinho. Maravilhoso. Os drives mentais como se fosse não. Os drives mentais são respostas imediatas que nós doutrinamos o nosso cérebro. Quanto mais nós repetimos, nós aproveitamos as oportunidades da vida para inserir esses drives de forma positiva, mais a gente cresce, mais a gente aprende. Eu devo ter na minha mente vários, mas muitos mesmo. Porque já há alguns anos eu venho treinando a minha mente, né? E assim continuo diariamente. O importante é não parar, nunca desistir, sabe? A cada dia, tem um outro aqui que eu tô querendo lembrar também, eu amo estudar, eu amo estar sempre aprendendo todo dia um novo conhecimento. Esse também é da Palominha. Porque é assim, o nosso cérebro, ele é maravilhoso, e ele é uma esponja, ele aprende tudo que você se dispõe a aprender. Quando você se compromete, né? Mas se comprometer de verdade, porque isso é uma via de duas saídas, né? Você já viu N exemplos, ou já viveu, eu já fui uma dessas pessoas que falava assim, segunda-feira tá chegando, eu vou começar a minha dieta, mas não começava. E o que essa ação causa na gente? A própria desconfiança do cérebro, porque se você se compromete a uma coisa e não faz, o que você está ensinando para ele? Pessoa sem confiança, ela fala, mas não faz. Então é muito importante a gente falar ou pensar primeiro, né? Antes de abrir a boquinha para profetizar, porque se falou tem que fazer. A gente tem que ter o autocompromisso conosco. Se a gente quer crescer, a gente quer prosperar, vamos parar de falar besteira. Vamos parar de falar em vão. Vamos ser intencionais. Porque a gente, honrando aquilo que a gente prometeu, se comprometeu, a gente cresce e educa o cérebro, né? O cérebro, quem fala muito isso é o Pablo. O Pablo fala assim, se eu falei, pode contar que tá feito. Porque é um drive que ele já instalou dentro dele. O cérebro dele já sabe que se saiu da boca dele, ele que se prepare porque vai ser feito. Então, esse autocompromisso nós temos que ter conosco também. Quer crescer? A gente vê hoje muitas pessoas que não são tão despertas quanto nós, que falam assim, poxa, mas por que eu vou fazer isso? Fulano, cicrano não faz. Eu falei, meu amor, você não é fulano e cicrano, você é você, e Papai do Céu tem um propósito na sua vida, e você, melhor do que ninguém, sabe o que você quer e o que é melhor. Agora você tem duas opções.
Ou você bota a preguiça, o medo, o receio, ou seja lá que bloqueio for de lado e segue o seu caminho, ou você fica aí na inércia, quietinho, sem ter direito até de reclamar, porque tá tudo na sua frente, você só não faz porque não se decidiu, correto? Acho que é Paulo Vieira que fala que eu só não acessei o que eu desejo por aquilo que eu ainda não sei, porque se eu soubesse eu já teria acessado. Então é basicamente isso. Tudo está ao nosso alcance, mas se eu não me colocar em movimento, eu não vou acessar. É simples, nós é que complicamos tudo. Deixa eu fazer esse resumão aqui no finalzinho, para a gente poder dar início a uma outra discussão. O 18º capítulo de Atos relata o ministério de Paulo em Corinto, destacando a diversidade de reações à pregação, a proteção divina em meio à oposição e a importância do ensino contínuo na edificação da igreja. Ele ressalta a fidelidade de Deus em sustentar e encorajar seus servos fiéis, mesmo diante das adversidades. Em resumo, o capítulo enfatiza a perseverança na pregação do Evangelho, a proteção divina sobre os crentes e a importância do ensino e edificação na comunidade cristã. Ótimo resumo, bem simples e relatando tudo que a gente já vinha estudado. Sem a constância, sem a persistência e, antes disso tudo, você saber o que você quer, né? Porque não adianta você sair caminhando aí sem rumo, sem saber para onde tu vai, que tu nunca vai chegar. Primeiro ato, intenção. Você tem que ser assertivo. O que você quer? Porque quando você vai em rumo daquilo que tu quer, você já sabe o resultado que você vai ter, porque você não vai se permitir desistir. É como se você fosse se recompensar por aquilo que você já vai receber. Você sabe que vai receber. Você está indo em busca. O segundo é a constância, é o não deixar de fazer. Faça chuva, faça sol, você está ali firme e forte no seu propósito, no compromisso que você assumiu com você mesma. E o terceiro é a persistência. Sem a persistência, a gente pode chamar a persistência também de disciplina, porque uma vez disciplinado, o corpo vai até sem querer. Exemplo disso, agora de madrugada, eu acordei por volta de 2h30. Aí levantei, vim aqui, olhei minhas coisas, deitei de novo, tá cedo para levantar. Eu costumo levantar 3h40. E deitei lá de novo, comecei a conversar com o Senhor. E comecei a ver um monte de coisa. Eu falei, pai, que o mundo ideal tá trabalhando, é bonito hoje. Beleza. Aí faltavam uns 5 minutos pro telefone despertar. Ele desperta 3h40, já estava acordado. Aí veio, nossa, hoje é segunda-feira, levantar cedo pra quê? Fazer live pra quê? Disse, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa segunda-feira, muito obrigada por esse início de mês. Muito obrigada por todas as bênçãos que eu vou conquistar sobre o teu favor. Acabou. Faltava 1 minutinho, eu já estava com o telefone na mão para desligar. Quando eu fosse despertar, já estava prontinho. Então, é isso. É a persistência, é a sua autodisciplina. Eu tenho um compromisso com o Senhor de vir e fazer o estudo da palavra. Por quê? Porque aqui eu estou abençoando a vida do meu próximo e estou aprendendo também. Sabe, para mim é gratificante e até mais interessante estudar junto com alguém do que estudar sozinha. Olha, eu estudo, eu não sei há quantos anos, mas já há algum tempo, alguns anos, eu venho lendo a palavra, mas ao compartilhar é diferente, me edifica mais. Eu me sinto mais feliz, eu me sinto mais próxima do Senhor e de vocês também. Né? Tem a Rose que me acompanha aqui, graças a Deus, todo dia eu louvo muito pela vida dela, e outras pessoas que não levantam tão cedo quanto nós, mas que assistem depois e vêm comentar e vêm tirar suas dúvidas e são abençoadas também, graças a Deus, porque o intuito é esse. O intuito é estar sempre agregando valor, o intuito é estar sempre incentivando vocês a ser melhores, mas não melhor que o outro, melhor que você mesmo a cada dia. Porque quando a gente se dispõe
aí em busca do melhor que Deus tem para nós, você não está competindo com ninguém além de você. Eu serei hoje melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu serei melhor do que eu estou sendo agora. E assim até o dia que o Papai do Céu nos chamar, até o dia que a gente cumprir a nossa missão. Amando a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando a gente se dedica ao próximo do mesmo jeito que a gente se cuida, todos nós ganhamos, todos nós vivemos plenos, todos nós vivemos... Ai, lembrei, Rosé, empoderada do Espírito Santo. Vou pregar essa palavra agora positivamente. Então, eu convido você agora para a gente orar, para a gente agradecer, se preparar, se conectar ao Pai, porque Ele está entre nós, Ele está aqui no nosso coraçãozinho. Que a gente faça um magnífico dia, que nós sejamos de fato a resposta na vida do nosso próximo, porque às vezes a gente nem sabe, mas uma palavra que a gente leva transforma o dia daquela pessoa. Um conhecimento que a gente compartilha aqui, às vezes não é nem aquele conhecimento que, sabe, mas mudou, trouxe clareza, agregou, sabe, ajudou a tirar uma trave da vida do irmão. Então a gente tem que sim abrir a boca, como eu sempre incentivo aqui, na boca fechada mata, e de fato mata, quando a gente guarda para nós uma coisa que a gente pode compartilhar com o próximo. Então a reflexão desse capítulo de hoje, para mim, ficou claro isso, né? Temos que fazer a nossa parte, sempre, sem desistir, sem preguiça, sem ouvir, que nós temos os dois lados, né? O positivo e o negativo. A gente não pode ouvir o lado negativo, porque o lado negativo quer nos prender, quer nos desviar do nosso objetivo, do nosso alvo. A gente tem que ser forte, perseverante, como a própria palavra nos incentiva todo dia. Então, essa foi a lição maior que a gente tirou desse capítulo. Vamos orar. Pai amado, a Ti rendemos graça, porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por esse novo mês, gratidão por essa nova semana, repleta de oportunidades, Pai, para tirarmos da gaveta aqueles planos, aqueles desejos, aqueles sonhos que por algum motivo a gente não colocou em prática. Pai, gratidão pela Tua presença em todos os momentos das nossas vidas. Que a cada dia, Pai, o nosso emocional esteja alinhado com o espiritual e o físico para realizarmos a Sua vontade em nossas vidas. Graça Te dou também, Pai, pelo nosso livre-arbítrio. Como a Sua palavra diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, que a cada dia nossa intenção seja agradar-Te, seja fazer a Tua vontade, não a nossa, que nós diminuamos para que o Senhor cresça. A gente vê o nosso mundo aí completamente louco, Pai. E o que eu peço humildemente é que os olhos dessas pessoas se abrem enquanto ainda há tempo. Em contrapartida, já Te agradeço por aqueles que estão abrindo seus olhos, por aqueles que estão deixando depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sensação de incapacidade. Pai, abençoa esses filhos, essas filhas amadas que Te amam e que Te temem, Pai. Segura na mão desse povo e mostra o caminho. Desperta o desejo no coração desse povo de Te buscar, de se abastecer na Tua palavra, porque a Tua palavra nos fortifica, a Tua palavra nos direciona, Pai. Te agradeço, Pai, por toda a cura, toda a libertação que estamos vendo nos dias de hoje. Te entrego carinhosamente os irmãos que estão adoentados, estão nos hospitais. Te entrego os nossos irmãos do Sul. Te entrego, Pai, toda a nossa terra. Todas as pessoas que precisam de Ti, que a Tua justiça, Pai, recaia sobre cada um de nós. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mês novinho, semana novinha. Então, que nos comprometamos, né, com o que é melhor para nós, seja estudar, seja cuidar do corpo, da saúde, seja beber mais água, que água é vida, né, gente? Eu sempre falo, tá aqui meu litrinho do lado, fiel escudeiro, fiel companheiro. Quando a gente se cuida, né, quando a gente
se permite enxergar, estudar mais, conhecer mais, é para o nosso benefício próprio. Você não vai ver o resultado de imediato, você não vai olhar, eu tô magrinha, comecei semana passada, eu tô magrinha hoje. Não, mas você vai ver a sua pele melhorando, você vai ver o seu hábito de treinar melhorando, você vai ver uma sede de conhecimento maior, uma disposição maior. Então são benefícios, né, passo a passo, a cada dia o seu pouquinho, a cada dia o seu pouquinho. Quando você menos esperar, a sua vida já está transformada. É como o Evangelho faz da nossa vida. Um dia a gente era leigo, um dia a gente só sabia que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, né? Com o passar dos anos a gente aprende as intenções, a gente aprende a se alimentar dali, a gente aprende a crescer e a evoluir com o que a gente aprende no Evangelho. Então não é só Jesus morreu na cruz para nos salvar, tem um reino, tem tudo que Papai do Céu nos proporciona acessar quando a gente serve a Ele de coração e verdade. Então é uma jornada maravilhosa, que no início pode dar medo, no início pode trazer insegurança, mas quando tu vai comer de tudo, quando eu costumo falar aqui, né? Bota o pé, Papai do Céu bota o chão. Aí é de glória em glória, de bênção em bênção, não tem outro caminho. Então vamos lá, vamos fazer uma magnífica segunda-feira, vamos levar luz, vamos levar paz, vamos levar amor em qualquer lugar que a gente for. Rose, beijinho no teu coração, um dia abençoado, iluminado, magnífico. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.